Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse é o canal do Penal. No vídeo de hoje começaremos a falar sobre a matéria prisão em flagrante. Teremos uma playlist com esse mesmo nome, onde vamos abordar todas as etapas da prisão em flagrante. Como ela funciona, como é que ela ocorre, quem pode prender, qual é o conceito, qual não é o conceito. Então é uma playlist só sobre prisão em flagrante. Antes de começar o vídeo, se você não é membro do canal, se inscreva, ative as notificações para saber quando tem um vídeo novo e se gostar do vídeo, dá aquela sua curtida. E qualquer dúvida, é claro, deixe nos comentários do canal ou mande lá no Instagram, @Rodrigo Vilela Veiga. Bom, a prisão em flagrante, então, ela tem o seu primeiro dispositivo no Código de Processo Penal, no artigo 301. Bom, qual é a ideia de se prender alguém em flagrante? Bom, a prisão em flagrante foge à regra constitucional que diz que todas as prisões no Brasil dependerão de ordem fundamentada de um juiz. Com exceção, aí diz a Constituição, da prisão em flagrante e da prisão disciplinar dos militares. Portanto, é uma prisão que acontece, que ocorre, né, sem que tenha que haver previamente uma ordem judicial. Veremos mais para frente, claro que ela não vai subsistir depois da audiência de custódia, mas isso é um outro momento. É um vídeo mais na frente. Bom, olha só qual é a ideia então. Por que se prende alguém em flagrante? Qual é o motivo? O que leva alguém a prender alguém em flagrante? Bom, são vários motivos, tá? Eu destaquei 3 aqui que eu acho mais importantes, tá? O primeiro motivo é a resposta imediata ao delito. Então, o delito está acontecendo e a pessoa é presa em flagrante. Isso passa para a sociedade uma ideia de segurança. Opa, já prenderam o sujeito. Pô, que bom, que ótimo, que seguro que é esse local. Então, a primeira ideia do flagrante é a resposta imediata ao indivíduo, ao crime. E se origina, inclusive, da ideia da palavra flagrante, que vem de flagrare, do latim ardendo, queimando. Ou seja, eu estou vendo o crime acontecer e eu vou lá e pego a pessoa em flagrante, dando para todo mundo, repito, uma noção de segurança, de tranquilidade, porque se eu cometo um crime, eu vou ser imediatamente recolhido. Então esse é o primeiro motivo, né, que eu tenho do flagrante. O segundo motivo que eu destaquei é a ideia de quê? De impedir que o sujeito que está cometendo o crime fuja, mantendo ele em meu poder e, portanto, identificando quem é o criminoso. Impedindo assim que ele desapareça, impedindo e podendo, claro, responsabilizá-lo no futuro do processo. Portanto, é importante que eu detenha ele para saber quem ele é e que eu possa, claro, no futuro, caso ele venha a ser condenado, a responsabilizá-lo pelo delito. Então é o segundo motivo. O terceiro motivo, nem sempre é possível, depende da espécie de flagrante, é a ideia de impedir a consumação do crime ou de minorar as consequências do ato criminoso. Então eu seguro o sujeito, impedindo que ele consiga consumar o crime. Repito, nem sempre é possível, mas há hipóteses que isso vai acontecer sim. Então, essas são as principais ideias de recolher alguém em flagrante. Então, o cara cometeu um crime, eu já vou lá e já vou retirá-lo do meio social, dando essa sensação de segurança, identificando quem praticou o crime e, se for o caso, até impedindo, inclusive, a consumação do delito. Por exemplo, em um crime patrimonial, que o sujeito quer furtar um celular de alguém, eu impeço o crime acontecer e já devolvo o celular, então, para o proprietário. Num crime de roubo, a mesma coisa. Então, a ideia geral de prender alguém em flagrante é essa. Então, essa é a situação. Importantíssimo, veremos mais para frente nos outros vídeos sobre esse assunto. Ser preso em flagrante não significa que você é culpado pelo crime, e você pode ser absolvido, inclusive, da mesma forma que não ser preso em flagrante pode também resultar numa condenação. Ou seja, nem sempre quem é preso em flagrante vai ser condenado e nem sempre quem não é preso em flagrante vai ser absolvido. Não há nenhuma relação entre flagrante e condenação futura num processo. Há tribunais que entendem, claro, que quando alguém é preso em flagrante, haveria uma presunção de autoria e materialidade. Mas você já sabe, eu imagino, que não se pode condenar ninguém por uma presunção, é preciso provas. Bom, continuando aqui, gente, olha só que interessante. Agora, o artigo 301 do CPP estabelece uma regra que tem duas situações, dois destinatários diferentes. E ele fala o seguinte: qualquer pessoa do povo, vejam só, poderá prender quem está em flagrante. Já, por outro lado, a autoridade policial deverá. Então vejam que interessante, nós temos de um lado uma possibilidade, uma faculdade, então uma pessoa comum que assiste a um crime em flagrante, ela tem a possibilidade de intervir ou não, isso é uma faculdade dela, enquanto a autoridade policial, que verifica um crime, é obrigada a agir porque ela depende de um dever legal. Então vejam,
Se eu sou uma pessoa que não sou um servidor das forças policiais, estou caminhando na rua, e alguém grita, socorro, minha bolsa, e o criminoso passa correndo, eu tenho uma escolha. Eu posso ou não agir, é uma escolha minha. Eu vou agir ou não, eu escolho. Já o policial não, o policial tem o dever de intervenção. Essa é a ideia. Então, ambos podem agir, porém o policial tem o dever de fazê-lo. E por que essa diferença? Bom, é bastante simples. O policial, ele é remunerado, treinado, equipado para essa função, enquanto uma pessoa comum não é. Por isso essa ideia de que um pode e o outro deve. E não há nenhum tipo de consequência a uma pessoa comum por não ter intervido, tá? Por quê? Porque é uma faculdade dela. Essa ideia é uma faculdade dela. Bom, há uma questão também interessante que decorre dessa situação aqui, que é o seguinte: e um policial fora de serviço? Ele teria o dever de atuação? Ele teria que obrigatoriamente agir num caso em que ele verifica um crime em flagrante? Bom, aí tu tem posições distintas a esse respeito. Eu entendo que o policial só teria o dever de agir se ele estiver naquele momento que ele está fora de serviço, apto para tal. Como assim, professor? Bom, um policial fora de serviço é livre para beber, para ir numa festa, para não respeitar os horários de dormir, ele pode dormir o que ele quiser, então ele pode estar cansado, ele pode estar embriagado, ele pode... Então por isso a ideia de que se um policial está fora do serviço, ele só vai intervir caso ele tenha condições de fazê-lo. Eu não posso imaginar que o policial é um robô e que ele vai estar sempre à disposição das forças policiais, senão ele não poderia fazer nada fora ser policial. Então me parece a interpretação, isso é uma opinião minha, que também tem outros seguidores, é que o policial ele só vai ser obrigado a agir caso ele, fora de serviço, é claro, caso ele esteja em condições. Se ele não estiver em condições, ele aí é como se ele fosse um cidadão comum. Mas várias forças policiais militares dos nossos estados entendem que não, que o policial tem que agir sempre, tá? Mas é uma questão bastante polêmica, mas a regra é essa aí, qualquer pessoa do povo pode, e o policial tem o dever de fazê-lo. Bom, e aí vem uma questão muito interessante. É possível usar a força? Ou seja, para realizar essa prisão, eu posso usar a força? E aí, claro, qualquer pessoa vai dizer, sim, a polícia pode usar, claro. E o cidadão comum? E o cidadão comum que vai realizar uma prisão, ele pode usar a força? Se ele usar a força, qual é o dispositivo legal que permite que ele use a força sem que ele seja punido por isso? Evidentemente. Bom, gente, olha só. Se eu não pudesse usar a força, a ideia da prisão em flagrante ficaria completamente inviável. Por quê? Eu, como cidadão, falo assim, olha, você está preso por cometer um crime. A pessoa fala, bom, eu não me sinto presa, vou embora. Se eu não posso usar força, eu não consigo exercer essa prisão. Portanto, é evidente que tanto as pessoas comuns, que têm essa ideia de podem, como os policiais, podem usar a força. Ambos podem usar a força. Ambos podem usar a chamada força necessária. Ou seja, aquela força que eu tenho para poder imobilizar o sujeito e permitir levá-lo à delegacia. Eu não posso, claro, espancar o sujeito até a morte, eu não posso, exagerar nessa força, mas ambos podem, sim, utilizar a força. Bom, e qual é a base legal para isso? Poxa, se eu tenho um direito, se eu posso prender, eu estou exercendo regularmente um direito. Se o policial tem o dever, ele está utilizando o quê? No estrito cumprimento do dever legal. Então, para ambos os casos, há o quê? Discriminantes para o uso da força. Exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal. Portanto, ambos, tanto a polícia quanto o cidadão comum, pode usar a força necessária. Uma questão importantíssima, gente, diz respeito ao excesso da força. Me parece que o excesso de força é mais tolerado feito por uma pessoa comum do que por um policial. Pelo menos deveria ser. Por quê? Porque, como eu falei no começo dessa fala, as pessoas comuns não têm treinamento, nem mesmo equipamentos para realizar prisões. Os policiais têm. Então me parece que a ideia de excesso de força tem que ser um pouquinho mais tolerada, veja, um pouquinho mais tolerada no caso de uma pessoa comum do que em um policial. E em ambos os casos, claro, o excesso será punido, porque não se pode tolerar excesso, porque o objetivo é apenas prender a pessoa em flagrante. Bom, e a última questão polêmica para fechar esse nosso vídeo
Uso de algema. A polícia pode usar algema para prender alguém? Bom, a regra é que não. Por quê? Porque existe uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 11, que foi votada pelo Supremo Tribunal, uma vez que o nosso parlamento não regulamentou a matéria uso de algemas. O nosso Código de Processo Penal silencia sobre o assunto, ele não fala nada sobre isso. E há um projeto na Câmara dos Deputados desde 1997, que está engavetado e não houve nenhum andamento. O Supremo Tribunal Federal, então, provocado por uma questão que não tinha nada a ver com a prisão em flagrante, a questão envolvia o julgamento de um tribunal do júri, em que um réu ficou algemado durante todo o julgamento, e a defesa questionava, então, que aquela algema influenciaria o jurado a achar que o sujeito é culpado. Então, nesse julgamento, se afetou, então, uma súmula vinculante, que acabou regulamentando o uso de algema, então, dizendo que ela é uma exceção. E ela tem que ser justificada como? Por escrito. Então, para que eu possa utilizar a algema para prender alguém em flagrante, eu vou ter que justificar isso por escrito. Tá? Algumas polícias criaram o que se chama de auto de uso de algema, onde ele vai justificar essa questão do uso de algema, e se vai usar quando? Em caso de resistência ou em caso de receio de fuga ou perigo à integridade das pessoas. É essa a ideia. Mas não basta citar o que está na súmula, tem que dizer ligado ao caso concreto. E a súmula foi bem redigida porque, caso eu não respeite esta regra, o flagrante será o quê? Relaxado, porque será considerado ilegal por falta de obediência ao que fala a súmula vinculante. E qual é a ideia disso, dessa súmula, gente? A ideia da súmula é evitar abusos no uso de algema. Porque se a pessoa recebe voz de prisão e segue os policiais tranquilamente, por que algemar a pessoa? Né? Então a ideia é, só vai se usar a algema no caso de necessidade. Porque não deixa de ser o uso de algema um tipo de violência, porque tu prende a pessoa, violência passiva, mas tu prende a pessoa. Portanto, só justificável em casos de necessidade. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, mande um comentário aqui no canal mesmo, ou mande lá no Instagram, @Rodrigo Villalaveiga. Um abraço a todos!